Olá, queridos, tudo bem? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aqui é o pastor Chicão. Que bom poder estar com você mais uma vez e compartilhar da palavra de Deus. Eu gostaria de te pedir, se inscreva no canal, compartilhe essa reflexão para que mais pessoas também sejam abençoadas. E hoje eu gostaria de conversar com você, de compartilhar com você o texto de Atos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5, onde diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. Ele tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Queridos, ontem à noite eu conversava com um pastor muito querido, o pastor Leonardo Bazé, e nós falávamos exatamente da necessidade da oração. A igreja de Jesus Cristo precisa orar. Nós, crentes em Jesus Cristo, nós precisamos orar. Uma igreja que ora é uma igreja que contempla milagres. Uma igreja que ora é uma igreja que contempla milagres. Quando nós pegamos o livro de Atos, nós percebemos que o livro de Atos ele é um relato das intervenções milagrosas de Deus na vida da igreja primitiva. E Lucas, ele está prestes a descrever o salto que nós chamamos de primeira viagem missionária de Paulo. Antes disso, Lucas dá uma parada e ele precisa narrar, ele precisa relatar esse sério revés, não é? Que é a morte de Tiago e a prisão de Pedro. Eles eram apóstolos e eles eram líderes da igreja em Jerusalém. Os tempos de angústia haviam chegado para a igreja. Em Jerusalém, desde o martírio de Estevão, os cristãos estavam sob forte tensão. E esse era o terceiro momento, era o terceiro ataque que a igreja de Jesus Cristo sofria. O primeiro foi o ataque dos saduceus, depois o ataque dos fariseus e agora vem o ataque dos romanos. A perseguição nesse momento da história, ela mostra toda a sua crueldade. E quando nós olhamos para a história da igreja, nós percebemos que em toda a sua história, o pêndulo, ele se movimenta entre a expansão e oposição, entre o crescimento e a retração, entre o avanço e a retirada, apesar da promessa de que os poderes da morte e do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo, já que esta foi construída e firmada sobre a rocha que é o próprio Jesus. Então, queridos, nós precisamos olhar para este texto da seguinte forma: o julgamento de Pedro seria, obviamente, seguido de sua execução. Por quê? Porque Herodes havia mandado matar Tiago e ele percebeu que isto foi do agrado dos judeus. A situação ela se mostrava totalmente desoladora e sem nenhuma esperança. Parecia que Pedro não tinha como escapar. O que aquela pequena e pouca influente comunidade de Jesus Cristo poderia fazer contra todo o poder armado de Roma? A resposta, humanamente falando, nada. Possivelmente, a resposta, na minha visão, seria nada. E na visão deles também. Eles eram um pequeno grupo com pouquíssima influência e perseguidos. No entanto, queridos, nós precisamos olhar da seguinte perspectiva. E eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades. Nós bem sabemos que o nosso Senhor nunca nos deixará sozinhos. Exatamente isso. Promessa do próprio Senhor Jesus em Mateus 28:20. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós nunca estaremos sozinhos. Imagine você ser acordado por um anjo e despertar para um milagre. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Anos depois,
quando ele escreve a sua primeira epístola, é bem possível que Pedro tivesse em mente essa experiência ao citar o Salmo 34, versículo 15 e 16, onde diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. 1 Pedro 3,12. Sem nenhuma dúvida, essa citação ela resume o que Deus fez por Pedro. E ela revela algumas coisas maravilhosas para nos dar encorajamento em tempos difíceis. Primeiro, Deus vê as nossas tribulações. Versículo 1, versículo 4 do texto que lemos. E Pedro ele vai dizer assim em 1 Pedro 3,12: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Então Deus vê a minha e Deus vê também a sua tribulação. Deus viu e ele atentou, ele prestou atenção ao que Herodes Agripa fazia contra o seu povo. Herodes perseguiu a igreja com a finalidade de convencer os judeus de sua lealdade às tradições dos seus antepassados. Agora que os gentios haviam sido aceitos abertamente pela igreja, o plano de Herodes ele parecia ainda mais apropriado para os judeus nacionalistas que não queriam de forma alguma algum contato com os aspas pagãos. Herodes ele ordenou a prisão de vários cristãos, dentre eles Tiago, o irmão de João, como diz o texto. E esse então foi ordenado à morte, foi condenado à morte e foi decapitado. Segundo Deuteronômio capítulo 13, 6, 18. Se alguém intrigasse um judeu a se engajar em idolatria, este alguém deveria ser morto por apedrejamento. Mas se uma pessoa persuadisse uma cidade inteira a servir outros deuses, então ela deveria ser morta à espada. E aos olhos de Herodes Agripa, Tiago havia levado toda a cidade de Jerusalém a se extraviar. Se os judeus haviam ficado contentes com a morte de Tiago, eles ficariam com certeza ainda mais satisfeitos com a execução de Pedro. Pedro era um líder eminente na igreja de Jerusalém. E surgiu então uma indignação. Por que Deus permitiu que Tiago morresse, mas salvou a Pedro? Essa indagação, ela existe. Surgiu essa indagação, por que Deus permitiu que Tiago morresse, mas salvou a Pedro? Obviamente que não existe uma explicação sobre o porquê Deus permitiu que Tiago morresse, enquanto enviou um anjo para libertar Pedro. Deus é soberano, ele faz do jeito que ele quiser. Afinal, ambos eram homens de Deus e necessários à igreja. Só existe uma resposta possível a isso. A única resposta é, como já disse, a soberana vontade de Deus. Certamente nós precisamos dizer como Paulo disse: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. O objetivo aqui não é discutir por que Deus permitiu a morte de Tiago e por que Deus salvou a Pedro. Na galeria da fé em Hebreus capítulo 11, alguns foram libertos do fogo e da boca de leões pela fé. Outros foram mortos e cerrados ao meio. Uns são libertos pela fé, outros morrem pela fé. É assim que funciona. Alguns são libertos pela fé e outros morrem pela fé. O fato é que, sendo liberto ou morrendo, Deus será glorificado. Uns seguem lutando na terra, outros permanecem celebrando no céu eternamente. Deus é Deus quando atende nossas orações, curando e libertando, mas Deus também é Deus quando Ele chama seus filhos para voltarem para casa e tomarem posse do reino eterno. Talvez nem sempre nós compreendamos os caminhos de Deus, isso é um fato, mas sabemos que a sua vontade soberana é o que há de melhor. Deus, Ele vê as nossas tribulações e Deus também ouve as nossas orações. O versículo 5 do texto que nós lemos. E lá em 1 Pedro
3,12, Pedro diz assim: os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. As palavras, mas havia oração incessante, do texto que lemos, constitui o ponto crítico dessa história. Lucas, ele emprega aqui, como nós sabemos, o Novo Testamento foi escrito em grego, ele emprega aqui o advérbio ektenos, incessante, que anteriormente havia sido aplicado para narrar a intensa agonia de Jesus Cristo no Getsemane. Eles acreditavam que, de alguma forma, realizando ou não um milagre, Deus poderia soltar o apóstolo em resposta às suas orações. Os crentes não foram para as ruas organizar uma revolta popular como temos visto nos dias atuais, não fizeram um abaixo-assinado reivindicando os seus direitos e nem apelaram para as autoridades para pedir a soltura de Pedro. Os crentes se reuniram para orar em favor de Pedro. Buscaram o soberano Senhor do universo. Por quê? Porque eles acreditavam que Deus tem poder. Eles acreditavam no poder daquele que ouve e que presta atenção às nossas orações. Thomas Watson disse o seguinte: o anjo chamou Pedro da prisão, mas foi a oração dos crentes que chamou o anjo. Matthew Henry, um comentarista bíblico, ele faz a seguinte afirmação: orações e lágrimas são os braços da igreja. É com isso que ela luta contra os inimigos e em favor dos amigos. A igreja de Jesus Cristo precisa orar. Algumas questões chamam a nossa atenção acerca dessa reunião de oração. E eu quero chamar a sua atenção para essas questões. Primeiro, a quem a oração foi dirigida? Os crentes dirigiram seu clamor a Deus, o soberano, o Senhor de todo o universo. Orar é falar com aquele que está no trono. Orar é falar com aquele que tem poder, que tem autoridade e controle sobre todas as coisas. Precisamos compreender isso, aceitar essa verdade. Orar é nos associarmos àquele que é mais forte, é nos conectarmos com o altar e o trono. Quando nós oramos, nós conectamos o altar ao trono. Orar é conspirar contra os poderes das trevas, é nos posicionarmos acima dos poderes terrenos e então buscarmos socorro naquele que tem o seu trono nos céus, naquele que tem todo o poder em suas mãos. A nossa oração, ela precisa ser sempre dirigida a Deus, o soberano Senhor do universo. E a nossa oração, ela precisa ser feita em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segundo, quem são aqueles que oram? Quem é que estava orando? A igreja. A igreja, ela estava reunida para orar. Havia um grupo de irmãos na casa da mãe de João Marcos, clamando por Deus em favor de Pedro. A igreja estava reunida. Aqueles irmãos estavam reunidos orando em favor de Pedro. Aos olhos humanos, as circunstâncias elas eram irreversíveis, mas ainda assim eles oraram. O problema, ele não tinha nenhuma solução, ele era insolúvel para o homem, mas ainda assim eles oraram. Eles não podiam fazer nada na terra, mas eles buscaram o auxílio do céu, e é isso que a igreja precisa fazer. Uma igreja unida em oração pode mover os céus. Para algumas pessoas isso soa como um absurdo. Mas uma igreja em oração, ela pode mover os céus, abalar o inferno e provocar grandes mudanças na terra. Não existe na terra, não há na terra nenhum poder mais revolucionário do que o poder da oração. Orar é você se unir ao onipotente Deus. Quando nós oramos, nós nos unimos ao onipotente Deus. Quando a igreja ora, a igreja se une ao onipotente Deus. A igreja precisa orar, a igreja precisa se reunir para orar. Por quem eles oram? Naquele contexto, a oração era muito específica. Eles estão orando, os crentes estão orando pelo seu líder. Os crentes estão orando por Pedro.
oram quando ele já está sentenciado à morte, oram quando os recursos da terra já se acabaram, oram quando todos se desesperam, oram quando, do ponto de vista humano, somente um milagre pode livrar o apóstolo da morte. Nós devemos orar pelas causas perdidas, devemos orar pelas intervenções milagrosas. Não há causa perdida, não há causa perdida quando colocada diante de Deus em oração. Sabe por quê? Porque para Deus não existe nada impossível. Para Deus não existe nada impossível. Ele é o Deus que fez, Ele é o Deus que faz e fará maravilhas. Sabe quando? Quando Ele quiser, onde Ele quiser e com quem Ele quiser, porque o objetivo é o louvor da glória dEle. Nós precisamos fazer a nossa parte, e a nossa parte é nos prostrarmos diante de Deus em oração. Como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos orar para ver as coisas acontecerem. E como que os crentes oraram? Os crentes oraram de forma incessante. Os crentes oraram de forma incessante. Eles não desistem, eles não se cansam, eles não se fatigam. Eles permaneceram bombardeando o céu com as suas orações, agarrados a Deus como Jacó no vale de Jaboque. É com esse senso de urgência e de perseverança que a igreja precisa orar. É com esse senso de urgência e perseverança que eu e você devemos orar. Havia naquele momento, queridos, duas comunidades, o mundo e a igreja. E essas duas comunidades estavam colocadas uma contra a outra e cada uma fazendo uso de suas armas. De um lado estava a autoridade de Herodes, o poder da espada, o poder da prisão, o poder da opressão. Do outro lado, a igreja. E a igreja estava usando a arma que ela tem, a oração. A oração é a única arma, preste atenção, a oração é a única arma daqueles que não têm nenhum poder na terra. Vou repetir, a oração é a única arma daqueles que não têm nenhum poder na terra. Mas são filhos e filhas daquele que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos discípulos de Jesus Cristo. E ele disse que a ele foi dado todo o poder e autoridade no céu e na terra. É por isso que eu e você precisamos orar. Uma prisão de segurança máxima. Ah, queridos, uma prisão de segurança máxima não era nenhum problema para Deus. A igreja que ora é a igreja que contempla milagres. Mas nós achamos que milagre é só uma libertação sobrenatural, como foi o caso de Pedro da prisão. Não. Existem milagres todos os dias na nossa vida. Nós precisamos, enquanto comunidade de fé, enquanto igreja, orarmos, nos reunirmos, estarmos juntos e buscarmos aquele que tem todo o poder. Nós precisamos rogar ao Senhor a sua intervenção naquilo que nós não temos a menor condição de resolver. Está aí um problema. Nós estamos em plena pandemia. Temos orado? Temos orado? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê condição, nos dê direção, para que possamos todos os dias buscar a sua face. Porque uma igreja que ora é uma igreja que contempla milagres. Nós podemos e devemos todos os dias ter contato com a palavra de Deus, buscarmos aprender mais de Deus, nos relacionarmos com Deus, ouvirmos a voz de Deus, mas nós também precisamos orar, precisamos colocar o nosso joelho no chão e a nossa boca no pó. Nós precisamos, enquanto igreja, orar. Deus te abençoe, que o Senhor cuide de você, que o Senhor cuide de nós. Em nome de Jesus, amém.